No programa Check-in de hoje vamos entrevistar Edith Esther Zago de Melo. Ela que é do Paraná, mora em Lajeado, é bióloga. Antes de pedalar 1.200 quilômetros pela Patagônia, a distância maior que tinha percorrido de bicicleta tinha sido 100 quilômetros. E aí foi pedalar no frio, neve, muito vento, dormiu em barracas. Toda essa história ela vai nos contar agora. E você que está nos assistindo pode fazer a sua pergunta pelo Facebook da TV Univates e assistir nós através do canal 15 da NET ou pela Brasrede aqui no Vale do Taquari. Edith, prazer em tê-la você aqui no programa. Prazer, Joel. Você pedalava antes de fazer essa viagem para a Patagônia, não? Então, eu pedalava, como você comentou, assim, eu pedalei o máximo de distância foi esses 100 quilômetros, que foi a viagem mais longa que eu tinha feito, assim, viagem mesmo, mas eu sempre pedalei, né? Nos finais de semana, assim, mas nada muito extenso, nada muito tão grandioso como que foi essa viagem. Né? 1.200 quilômetros, né? Assim. Bem, mas até chegar lá, você aqui no Brasil, né, mesmo participou de algum Audax, de alguma competição, de algum trajeto maior, não? Audax, não. Nunca participou? Não, de Audax, não. E até é um pouco diferente, né, porque são vários quilômetros ininterruptos, assim, o Audax, né? Aí lá a gente pedalava um pouco, né, foram 11 dias, na verdade, 11 dias que a gente pedalou, assim, o dia todo, contando, né? Então, acordava, era o dia todo pedalando. Foram 11 dias, assim. Diretos? Direto. Assim. E a média que a gente fez foi de 100 quilômetros. Né? Alguns dias a gente pedalou 130 e outros dias um pouquinho menos, mas a média foi de 100. 100 quilômetros que deu a dia, média diária. Isso. Mas antes de chegarmos a esses 1.200 quilômetros, como foi a preparação e a escolha do local? Onde que você escolheu, para onde queria ir? Tá. Então, na verdade, a ideia antes era fazer um trajeto um pouquinho menor, porque eu ia sozinha. Então, daí eu comecei a conversar com um amigo meu que tem mais experiência em viagens de bicicleta, e daí ele se animou de ir junto nessa viagem. Aí a gente começou a pensar, então já que não, né, vamos em dois, então vamos fazer uma coisa um pouquinho maior, que daí, né, a gente se anima mais de ir, né, não tem tantos receios, né. E aí é mais seguro. É mais seguro, né. Assim, dá para ir sozinho, eu conheço pessoas ciclistas que fazem essas viagens sozinhos, assim, né, inclusive mulheres. E não tiveram problemas? Não tiveram problemas, né? Sempre, problemas assim graves não, mas assim, elas relatam sempre um evento ou outro, né? De alguma coisa assim, mas normalmente é bem tranquilo, né? Existe... Também é preciso ter uma prevenção quanto a isso, né? Tu não vai te atirar sem conhecer o local, claro. Pedalar à noite ou pedalar em certos lugares perigosos, sozinho. Mas a primeira viagem, você disse, seria menor. Você iria viajar para onde? A ideia era sair do Chuí até Montevidéu pedalando, né? Daí até o Chuí iria de ônibus daí? Isso, ia de ônibus, né? Embalar as bicicletas ia de ônibus e pedalar até Montevidéu, que é um trecho mais conhecido, né? Até tem mais ciclistas, inclusive, né? Que fazem mais movimentado, né? Então, por isso eu ia sozinha, eu estava bem tranquila para ir sozinha nesse trajeto, né? Ou seja, do Chuí até Montevidéu, conheceria Buenos Aires. Isso. E voltaria de bicicleta. Exato. Ia até Buenos Aires e voltava. Quantos dias daria isso? Isso daí dá para fazer em 4 dias, se quiser, mas não precisa, né? 4 dias? Dá para fazer, mas não precisa, não. A ideia daí era fazer bem devagar para ir conhecendo, daí uns 15 dias, né? Para ir aproveitando os locais, né? Bem, teus pais, quando você disse que iria sozinho de bicicleta, primeiro, né, do Chuí até o Uruguai e voltar, o que eles acharam da ideia? Então, na Gostaram verdade, demais. na verdade, já dei um susto logo de vez. Eu falei para eles quando eu ia para Patagônia. Nem falou que antes. No preparo antes eu nem falei, daí o susto foi maior. Mas, assim, né, lógico, eles se preocupam, né, é normal. Né, eu tive que acalmar os ânimos e tudo, daí... Dizer calma, não vai ser bem calma, assim. não é bem assim, né. Vou mandar notícia todos os dias. Sim, sim. E por falar nisso, tinha sinal de celular todo o trajeto, não? Tá. Então, lá como que era feito? Lá dá para você comprar um chip que você usa o sinal daí da internet. Mas como a cada 2 dias, no máximo, a gente chegava num local que tinha Wi-Fi, então a gente nem comprou esse chip. A gente não precisou, né? Não precisou. E pega o sinal do GPS, então é bem tranquilo, né? Não precisou. E chegava no local, tinha Wi-Fi, usava o Wi-Fi do lugar. Até usava desculpa, ia lá no lugar... Sim. roubar o Wi-Fi. E aí não teve problema nenhum? Não, assim. aí não teve problema nenhum.
Bem, tem muitas fotos que você mandou, fotos lindíssimas. Nós vamos mostrar alguma delas agora, durante a viagem. A gente tem muitas perguntas ainda para fazer, mas são fotos realmente muito boas, que você e mais o companheiro. Antes de mostrar as fotos, você disse que levou alguém junto. Quem é seu amigo? Sim. É um amigo meu, a gente inclusive se formou juntos na faculdade, é dali que a gente se conhece, né? Hoje ele mora em Santa Catarina e eu moro aqui, mas mesmo assim a gente combinou essa viagem e deu certo de ir junto. A tua profissão aqui é? Eu sou bióloga. Bióloga. Trabalha inclusive aqui em Lajeado, né? Isso, trabalho aqui. Eu tô aqui pelo trabalho. Pelo trabalho, porque você é natural do Paraná. Exatamente. De qual cidade? Eu nasci em Campo Mourão, mas vivi a maior parte da minha vida em Londrina, que é onde eu me formei, inclusive. E hoje é lajadense, que hoje estou aqui. Vamos ver algumas fotos que mostram que dessa viagem fantástica que você fez. Sim. Essa aqui, por exemplo, é onde? Essa é logo no começo da viagem. Isso foi quando a gente chegou em El Calafate, né? Porque a gente teve que ir de avião, então, até El Calafate, que a cidade onde a gente ia começar a pedalar, que é El Chaltén, não tem aeroporto. Inclusive, é uma cidade que está dentro de um parque nacional, então nem pode ter aeroporto. Né? Então, esse daí foi o primeiro trecho, assim, de contato. Essa parte, daí a gente chegou de avião lá em El Calafate. A gente pensou em começar pedalando já para El Chaltén, mas como a gente estava cansado da viagem, a gente pegou o ônibus até El Chaltén, que é mais ao norte. El Calafate é mais ao sul. Então, a gente chegou um pouquinho mais ao sul, pegou o ônibus para começar um pouquinho mais ao norte. Ou seja, pedalar mais. Pedalar mais, Inclusive porque El Chaltén é o lugar que tem essa outra foto aí que vocês estão vendo, que é o Fitzroy, que é um lugar bem conhecido e por isso que a gente queria ir nesse lugar, né? Então tem esses cenários lindos. Isso daí lá é cheio dessas frutinhas. São frutas. Isso. É um lugar frio, né? É um lugar frio, né? Então, e lá é bem interessante. Aí foi uma trilha que a gente fez, a trilha até o Fitzroy. Então, são 10 quilômetros para ir e 10 quilômetros para voltar. De bicicleta? Dá para se usar? Não, só que esse trecho a gente fez a pé. E as bicicletas como daí a gente deixou no hostel, que era o lugar que a gente estava ficando, né? Nesse dia a gente ficou no hostel, a gente não acampou. Um lugar seguro daí? Sim, um lugar bem tranquilo, assim. Essa é uma das vistas que você... Essa é uma das vistas, assim, daí já dá para ver as geleiras. E vocês E muito vento nesse lugar também. Essa era uma das vistas. Lugar fantástico, né? Para Sim, o lugar é fantástico, sim. Recomendo muito, assim, vale muito a pena. Daqui a pouco a gente vai ver mais algumas fotos, inclusive dessas, e falar do plano. Quando você diz, vou pedalar, né? Tinha pedalado no máximo 100 quilômetros. Sim. Mas os 100 quilômetros que você pedalou foi subindo a serra ou descendo a serra, em direção a Caxias? Foi subindo, em direção. Subiu, ou seja, um treinamento para ver se você conseguiria pedalar uma distância maior. Assim, como deu certo, eu pensei, não vai dar certo. Mas, na verdade, eu fiquei uns 3 meses sem treinar antes da viagem, que era um momento crítico que eu deveria estar treinando mais. É importante salientar que dá para fazer sem treino, dá, dependendo do ritmo, mas eu não recomendo, assim. Até porque durante a viagem eu senti algumas dores no joelho que poderiam ser evitadas se eu tivesse com um treino falta mais... de preparo. Exato, com um treino mais... em dia, assim, vamos dizer, né? Você ficou 3 meses sem pedalar porque roubaram a minha bicicleta. Foi assim... Quase que estragou a viagem. Exatamente. Bem, na escolha da bicicleta, tem alguma recomendação especial, não? Olha, a bicicleta, assim, eu acho que depende muito do tipo de viagem que você vai fazer. Eu, nessa viagem, fiz com uma mountain bike e eu achei boa. Tem gente que não usa mountain bike para fazer viagem de bicicleta, mas eu achei bem boa porque a gente passou em trechos que tinham pedra, né? Que não eram todos asfaltados, então eu achei bom. Mas tem gente que usa umas bicicletas de chrome, que eles chamam, que é bem usada, que é uma liga metálica, que também amortece, né? Amortece os impactos. Assim, eu recomendo fazer esse trecho que eu fiz com uma bicicleta que tem um amortecimento por causa desses trechos de rúpio, né, de pedrinhas. Sim, que isso pega muito não na Patagônia? Sim, sim, bastante. Faltou eu calcular, assim, mas quase metade do trajeto, se eu não me engano, foi desses rúpios. Que não é um asfalto? Não é um asfalto, é pedrinhas, são pedrinhas. Mas é muito perigoso quando carros passam, não acabam atirando as pedras em você, sim. não?
Às vezes sim, às vezes o próprio vento tira as pedrinhas mais leves na gente. É mesmo? Porque venta muito. Tem parte da Patagônia que quem vai para lá de moto salienta isso, né? Se está muito carregado, tem que cuidar porque tem que inclinar as motos. Tem foto, inclusive, né, na internet das motos andando de lado porque o vento é muito forte. Exige bastante concentração, assim, quando a gente pega o vento forte. Né? A gente pegou ventos de 70 km por hora. Devido ao GPS vocês têm também como calcular isso. E daí depois a gente chegava e curiosidade, né? Vamos ver esse vento, que não tá normal esse vento daí. A gente foi ver na previsão qual ventos são mais laterais, né? Sim, é bastante lateral. Mas pegamos ventos de frontais também, atrás, que é maravilha. Aí é bom, porque daí empurra, sim, né? Aí... Quase que põe uma vela na bicicleta. Sim, a gente até ficou pensando nisso, tem que fazer umas bicicletas à vela aqui para a Patagônia. Aí na próxima vez. Da próxima vez, quem sabe a gente não inventa uma bugiganga. É verdade. Estamos conversando com a Edith, você pode fazer a sua pergunta pelo Facebook, mas ainda temos muitas perguntas para elas, fotos lindíssimas para mostrar como dormiram, até porque levaram barraca, ficaram dormindo em barraca, qual o melhor equipamento para se levar, quanto pesava cada bicicleta, água e alimentação, e o custo da viagem, a roupa tem que ser especial, tudo isso no próximo bloco, a gente volta em seguida. Voltamos com o programa Check-in ao vivo pelo Facebook, pelo canal 15 da NET, também na Brás Rede. Estamos conversando com a Edith de Mello, ela que foi de bicicleta para a Patagônia, andou 1.200 quilômetros de bicicleta e antes tinha andado apenas 100 quilômetros aqui no Brasil. Um abraço para a Juliana de Mello Tambini, ela manda um oi, está assistindo, você conhece não? Sim, oi Ju. Também a Natália Richter, acompanhando, sempre produtora do programa, acompanhando e vendo aí também parte da entrevista. Que legal. Bacana. Bom, nós falamos na ida o que você levou de equipamento, até porque vocês ficaram, pelo menos foi a proposta inicial, ficaram em barracas. Sim. Ficaram realmente em barraca o tempo todo, não? Como é que foi? Não, então o tempo todo não. Assim, quando a gente chegava em cidades, daí a gente procurava um hostel para ficar, alguma coisa assim. Né? Mas nada reservado, tudo bem na hora, porque a gente nem sabia a data que ia chegar no local. Então chegava no local, daí era sempre uma surpresa. O que vai ter? Vai ter lugar para ficar? Não vai, né? Mas a gente conseguia sempre dando um jeito, né? Uns lugares que foi engraçado até de ficar, outros bons, né? Então, assim, foi variando. E em barraca a gente ficou sempre nos trajetos que então não tinham as cidades no meio para ficar, né? Ou seja, está escurecendo. Está escurecendo, precisamos ficar em algum lugar. Sim, e escurecendo às 10 horas da noite, né? Esse é o detalhe. É mesmo? Isso. Então a gente pedalava, tem dias 12 horas por dia pedalava, porque rendia, assim, né? Então o dia é muito longo nessa época do ano, no verão lá o dia é bem longo. Que época vocês foram? Que mês aqui no Brasil? Verão, janeiro. Foram em janeiro. Janeiro. Que é uma boa época para pedalar. É uma boa época para pedalar, sim. Janeiro e fevereiro, não. Ou dezembro. Não, fevereiro. Depois já começa a vir mais época de chuva lá, né? E o inverno também. Daí tem gente que quer fazer no inverno, né? Porque quer passar frio mesmo. Aí... Mas mesmo assim é frio, né? Sim, durante mesmo todo o percurso. assim é frio, mesmo assim é frio. Apesar de ter algumas fotos suas de camiseta. Mas... É porque, sim, o primeiro dia só eu usei camiseta para pedalar. Só no primeiro, depois eu já me queimei, né? Nem se usa mesmo, recomendado para pedalar longas distâncias camiseta. Mas falei, não, vou pôr camiseta, acabei me queimando até, né? Ou seja, não é recomendado. Sim, não é recomendado. Fez, mas não se faz. Sim, não, é exato. Fez, mas não se faz. Bem, você disse que não reservou hotel, né? Nenhum momento. Há duas coisas dessas, uma boa e uma ruim. A boa é que você não está preocupado em horário para chegar no hotel na reserva que você fez, né? Você pedala tranquilo. A ruim é que chega na cidade, você está muito cansada, precisa tomar um banho e agora não tem hotel para você ficar. Chegou a acontecer isso, não? Sim, esse era o momento de tensão, assim, porque a gente chegava cansado. 12 horas pedalando? Sempre rolavam uns estresses nessa hora, assim, porque daí a gente tinha que procurar um lugar para pegar o Wi-Fi, lembra que eu comentei? Porque a gente não tinha sinal. Porque daí a gente muitas vezes procurava pela internet para facilitar, porque a gente estava cansado. Aí sair batendo de hostel em hostel é cansativo. A gente chegou a fazer isso, né? Mas não... A gente preferia dar uma olhada na internet, ver se achava alguma coisa, assim. Né? Então, é um pouco complicado, sim, mas... Mas chegaram a não ficar em nenhum local, não para dormir?
Ou toda vez vocês conseguiram Não, local? às vezes a gente demorou horas, assim, já tava quase, desistindo. pra lá, quase desistindo, falando, não, vamos ficar aqui na calçada. Não, assim, modo de dizer, Quase, né? Quase, mas assim, teve dias que demorou pra achar. Ou seja, hoje você faria isso diferente ou não? Talvez iria parar de pedalar um pouco antes. Então, uma coisa que talvez eu faria isso é bem interessante, parar um pouco antes da cidade para poder acampar, né? Daí você acampa num lugar mais tranquilo, né? Você não fica preocupado em parar na cidade? Exato. Né? Mas a gente acabava alongando para chegar na cidade, né? Daí às vezes estava mais cansado, né? E as cidades são quanto de distância uma para outra, assim? Tem lugares que são desertos, né? Sim. Qual que é o maior, lembra, não? O maior foi de El Calafate até a próxima cidade. Deixa eu lembrar qual que foi agora. E a quilometragem muito longe, não? Sim, daí foram 130 quilômetros pedalados num dia, mais 80 no outro. Ah, é bastante. Ou seja, não dava para fazer, nesse dia a gente acampou. Né? Foi até a primeira vez que a gente acampou, assim. E eu sempre acampo, assim, né? Eu até conto que esse dia eu fiquei com medo de acampar, que nunca aconteceu na minha vida ficar com medo de acampar, assim. Por quê? Porque era um descampado, assim, e eu tinha várias pegadas de guanaco lá, que é a alpaca deles lá, né? E aí eu falei, não, aqui vai ter puma. Se tem muito guanaco, assim, era perto de um riacho. Inclusive é o rio que a gente toma o banho, né? Porque toma banho onde? No rio. No rio. E aí eu pensei, daí, tá beleza... Fechamos a barraca, eu falei, não, vou dormir agora. E daí qualquer barulho, eu falei, gente, é uma puma que tá rondando. Que até coloquei o desodorante assim perto da porta, vai que a puma com isqueiro, né? Não, com isqueiro não, coitada. Só desodorante. Fala isso, não, falou isqueiro. Mas, na verdade, vocês acampa já, né? Diz que não tem medo, né? Sim. Mas como era descampado, você não estava com medo de pessoas, medo de animais. Isso assim, a gente tentou esconder a barraca, né? Depois a gente até descobriu que é proibido acampar lá na beira de estrada, né? A gente encontrou uma pessoa na viagem e daí ela estava comentando, nossa... Ciclista também não? Não. Era um ciclista que estava acampando. Essa outra pessoa não era ciclista, mas estava contando o caso. Que aí eles estavam andando e passando lá e viram a polícia mandando eles desarmar a barraca, tirar e sair de lá. Com a gente não aconteceu, né? Que bom. É verdade, porque vai pra onde, né? Se é na madrugada. Não, daí levaram eles, de certo, pra levaram. cidade. Não sei qual que era lá, mas... Bem, tem uma pergunta interessante da Neca Isse Kasner. Ela diz, boa noite, acompanhei a palestra da Edith na CIL no mês passado. Sou ciclista também, gostaria de saber quantos quilos de bagagem ela levou. Ah, tá. Isso é interessante, a gente até comentou no bloco anterior. O que acontece? A gente tentou deixar as bicicletas para ir, as bicicletas junto com a bagagem, cada uma com 30 quilos. É pouco, porque as bicicletas a gente tenta deixar, é leve a bicicleta, né? Leve, mais ou menos para quem não pedala, quanto que pesa uma bicicleta em média? Ah, uns 23 quilos. 20, 23 menos, 19 quilos. 19 quilos uma bicicleta. Ou seja, levaram... Daí com o bagageiro, né? Daí... 30 quilos. 30 quilos. Do que você levou na bicicleta? Olha, eu levei, então, nos alforjes eu levei a roupa de frio, né? A gente não levava muita comida, assim, pesada, né? Nem levamos daqui nada pesado, até porque... Tem todo o trâmite de levar as bicicletas, tem que embalar elas e a gente tentou deixá-las o mais leves possível para não ter que pagar bagagem extra, no caso, né? E mesmo assim tem que pagar porque entra como um outro tipo de bagagem, como equipagem, que é equipamento de esporte. Então, você vai levar esqui, vai levar prancha, eles vão cobrar a parte, né? Então, aí a gente tentou reduzir o máximo o que levar, né? A gente levou fogareiro, levou a barraca, o saco de dormir para frio, que é importante, né, isso, que lá é frio de noite, se não levar um saco de dormir bom, você vai passar frio, não vai conseguir dormir. Edith, isso é interessante, que o saco de dormir, você disse que levou uma manta, né? Ah, sim. Embaixo do saco de dormir, né? Isso, E essa não foi mais adequada, na verdade, né? É o isolante térmico. Eu levei esse isolante térmico, que ele é de EVA com aquele laminado de alumínio, ele não é o mais recomendado, né?
é muito melhor levar o que isola com ar, que é um isolante de ar, que ele é Esse inflável. não é bom, o de alumínio? Não, ele funciona, Mas mas não é ele legal. não é tão bom quanto esse que é o de ar. Eu pedalo de vez em quando, eu comprei um desses faz uns 10 anos. Aham. E eu tô louco para usar, então nem adianta eu usar. Não, pode usar, né? Só que ele isola menos. Isso Não é o ideal, Não o é o adequado. ideal. Mas dá pra Dá encarar. Mas um outro é melhor. Por que o outro é melhor? Porque o ar, ele acaba isolando mais do que o EVA, ele está em contato direto. O ar, ele vira um Sim, colchão consolo. isolante. E daí ele acaba sendo uma camada mais espessa de isolante, né? E mais confortável. E mais confortável, macio, né? Chega cansado, Sim. quer deitar quanto mais maciozinho, né? Pra dormir. Melhor. É. Bom, e também menor, né? Porque esse com EVA e alumínio, ele fica grande, né? Exatamente. E o outro fica menor, bem né? mais Você falou. compacto. Tira o ar, enrola, fica bem menor, bem mais compacto. Então já é um Peso volume a menos. A menos de levar. Aham. Bem, além disso, diz que levou fogareiro. Chegaram Sim. a utilizar o fogareiro, não? Sim, utilizamos. O fogareiro, claro, não é da minha época que tinha que levar um botijão de gás, né? É um fogareiro que você utiliza um gás menor. Ah, né? sim, é um gás, Especial pra né, isso. bem levinho de acampar, assim. Até que hoje acha bastante nas lojas de camping, esse, mas não é o botijão, né? Ele é um P2. de alumínio, sim. Mas até a gente teve que comprar lá, porque não se pode levar no avião, né? Voo internacional. Ah, certo. Então, a gente lá até largou os nossos aqui e comprou lá daí. Mas é fácil também, qualquer Fácil. casa. Lá, assim, como tem muitas pessoas que vão fazer esporte de aventura e essas coisas, então tem bastante loja de aventura lá. E os preços são compatíveis com os nossos? Mais barato? São compatíveis, algumas coisas são mais baratas, até porque aqui a gente tem mais dificuldade de encontrar. Né? Na verdade, lá a gente tem mais acesso a isso porque são locais, o que a gente passou são locais que pessoas que fazem esporte de aventura vão. Então, já tem as lojas lá especializadas, então lá se encontra mais coisas, né? Sim. Então, acaba dando a impressão que é mais barato, né? Até porque é especializada a loja. Bem, tem algumas fotos que nós gostaríamos de ver no intervalo, mais algumas fotos pelo menos, mas tem muitas perguntas. Essa aqui, por exemplo, é onde? Ah, essa aí também é lá na Laguna de los Tres, que é subindo a trilha. Então, aí é já um lugar bem alto, assim, a gente não vê vegetação nenhuma, assim. Eu falo que é uma visão lunar, assim, parece, né? Não vê lindo, vegetação. Né? Esse sim. lugar aqui também é muito bonito. Onde é isso? Sim, é a visão um pouquinho mais acima desse mesmo local, da Laguna de los Tres. Aí também. Aí vocês acamparam ou não? Não. Aí é muito alto, muito vento e nem pode porque é dentro de um parque. Então é proibido acampar aí. Então você tem que descer um pouquinho. Vocês acamparam podia, né? A gente vai acampando. Aí é o Chaltén. Essa cidade é muito acolhedora, assim, no meio das montanhas. E essa é uma das bicicletas que foi. Uhum. Aí já não está sem equipamento, né? Aí vocês tiraram. Na verdade, essa daí é de outro ciclista, não era não nossa. É de vocês. Não. Tá. Não, a nossa tava para lá, não tava. Bem aqui. Aí é saindo assim de El Chaltén, né? O início da viagem. Isso. Lindíssimo o lugar. Lindíssimo. Bem, nós vamos ao intervalo comercial. Será que ela levou capa de chuva? Choveu? Pegou chuva? Houve algum tombo de bicicleta? Alguma recomendação de maneira especial? Isso a gente pergunta depois do intervalo comercial. Faça a sua pergunta pelo Facebook. Estamos conversando com a Edith, ela que é natural do Paraná e mora em Lajeado. E a gente volta conversando um pouco mais desses 1.200 quilômetros que ela fez pedalando na Patagônia. Voltamos com o programa Check-in entrevistando Edith de Mello, ela que pedalou 1.200 quilômetros na Patagônia. Tem algumas perguntas, algumas curiosidades interessantes, antes de eu continuar aqui. O Kleberton Bianchini, conhece não? Sim. Conhece? A viagem deve ter sido incrível, show de bola, Edith. Qual a maior altimetria, a diferença de nível que vocês pedalaram em um dia ou na viagem? Compartilhe as dúvidas com a NECA, ou seja, quanto de bagagem vocês levaram. Tá. Então, Kleberton, vou ficar devendo assim, o valor exato da altimetria, assim, mas lá tem dias que a gente teve uma altimetria bem maior, mas no geral a altimetria não é tão grande. Então, assim, né, a gente se mantém
não é que a gente se mantém num nível assim, mas não tem muita diferença lá. O problema não é nem tanto o relevo. Aqui no Brasil a gente vai pedalar, pelo menos nos locais que eu pedalo, tem bem mais diferença na altimetria. Ou seja, muita subida, muita descida. descida. Lá Lá tem, mas é mais suave, assim. Lógico que tem alguns momentos que tem uma subidona, Sim. né, e uma descidona, né, até porque a gente pedalou beirando o Andes lá, né, é uma região Sim. andina, então tem algumas partes que são, assim. Mas eu achei bem mais suave que alguns lugares aqui. No Brasil. No Brasil. Sim, Vale do suave em termos de altimetria, né? Subida e descida. Sim. Mas vento e frio, bem diferente. Bem né? diferente. O vento é, assim, teve vezes assim que se a gente não se concentrasse, virasse o guidão um pouquinho, pronto, caía. Mas não chegou a cair. Não chegou a cair, assim, mas tinha que segurar, assim. Aí depois, para voltar o guidão, tinha que fazer força para voltar, assim. Voltar no prumo para continuar. E, assim, eu nunca vi uma coisa daquela, assim, foi bem até interessante, assim, porque Diferente. o pessoal fala, a gente não acredita que é bem assim, né? Sim. Tem que ir lá viver para ver que é realmente. Bem, vocês durante a viagem pegaram chuva, não? Sim, pegamos Pegaram? chuva, sim. E o pior de tudo não é nem pegar chuva no trajeto, é ter que sair com chuva. Tá chovendo, ter que sair, tá no desmontar, tá no quentinho, desmontar as coisas, mas tem que ir, né? Porque, querendo ou não, a gente tinha uma limitação de tempo, então a gente tinha que seguir em alguns trechos, né? Então não dava pra, nossa, vou ficar aqui 3 dias esperando a chuva pra passar, né? Então tinha que desmontar e sair na chuva. Isso dá um desânimo não, na equipe? Tu pensa, poxa vida, não precisava estar chovendo. Ou não, tô aqui e vou encarar de boa. Não dá um desânimo, assim, só que precisa ter aquela coragem, assim, pra sair, levantar e desmontar. Depois que saiu, desmontou, já colocou o anorak, né, que serve como uma capa de chuva, e daí... Protege mesmo não? Protege, sim. Bem, o anorak, qual que é a diferença dele de uma capa de chuva? Porque alguns podem pedalar com uma capa de chuva mais simples, né? Esse material protege contra a chuva, contra o vento, né? E ele é um material mais transpirável também, né? Que isso que é o diferencial, né? Senão você tá com a capa de chuva, mas você tá suando, então você molha por dentro, né? Com o suor. Então, o transpirável, ele é exatamente, né? Daí pode pegar um resfriado, alguma coisa. Bem, agora já que entramos lá nessa parte, parte mais técnica, qual a bicicleta ideal? Existe posição que tu deve pedalar tanta e uma longa distância como essa, não? O pneu apropriado também? Sim. Você pode ir mudando de acordo com o terreno que você vai andar, assim, mas o que é bem importante é a altura do selim, a distância do guidão, tem que estar numa posição bem confortável, porque vai ficar horas e horas em cima da bicicleta, né? Então, um banco confortável também é importante, né? Isso que eu recomendo mais, essas distâncias, o tamanho do quadro, acaba sendo bem importante para o conforto, né? Da coluna, do joelho, né? Do pescoço até. E como se sabe disso? Quem vende bicicleta já orienta, não? Sim, normalmente quem vende bicicleta orienta, né? O correto é até orientar, né? E daí depois a altura do selim também, isso normalmente eles orientam, né? E deve ser um pouco mais inclinado para frente, né? Como se fica mais agachado. Então, normalmente assim, existe essa inclinação em bicicletas que são mais para competição de velocidade, às vezes, essa inclinação, as speed, né? Nessa não é necessário até. Não precisa. Né? Desde que você fique confortável. Confortável. Eu acho que é bem importante você estar confortável na bicicleta, né? Dentro ainda de uma análise anatômica lá, que para não prejudicar o seu joelho, por exemplo, não estar dobrando muito pouco ou estar esticando demais, né? O teu não foi isso? Na verdade foi preparo, não? Exato. Faltou preparo antes? Faltou esse treino antes, que eu estava um pouco... Exato. Né? Um treino até mais de força, porque foi um esforço repetitivo e longo, né? Então, se você não está acostumado com isso, você vai sentir, né? E foi o que eu senti um pouco no joelho, né? Então, mas nada de grave, né? Não precisou ficar muito tempo sem pedalar devido a não, eu acabei não ficando sem pedalar, mas acabei sofrendo em alguns trechos, assim, né? Que não precisava sofrer. Teve que tomar algum remédio para dor, não? Sim, tomei remédio para dor. Quantos dias? No primeiro? Olha, teve alguns dias que eu tomei assim, de 12 em 12 horas,
Ah, foi sério? Foi. Né? Não, até cheguei aqui, eu achei que era alguma coisa mais séria, né? Daí eu fui no médico, daí ele falou que não tinha rompido nada. Daí eu falei, menos mal. Bom, você foi guerreira então, porque com dor, né, e tomando remédio, não Sim. pensou em desistir, né? Né? E teve no trecho, assim, essas partes, assim, foi bem engraçado, assim, eu falo que foi uma viagem de autossuperação, assim, porque eu tive que fazer com dor e eu queria continuar a viagem, porque é linda a viagem, eu não queria que uma dor me atrapalhasse, né? Depois teve um outro trecho também que por causa do vento, meu olho ficou branco, assim, por causa do vento e de uma alergia. Aí eu já achei que eu já ia perder a visão, mas daí passou, sabe, esses sustos assim, sim, que acontece. Está longe de tudo, né? Sim, longe do teu país. Encontraram brasileiros durante a viagem? Não? Encontramos mais poucos. A gente encontrou bem mais europeus viajando de bicicleta, por exemplo, do que brasileiros. Mas a gente encontrou brasileiros, sim, né? Mas bem menos do que eu imaginava, né? Mas também pedalando. Pedalando, não. Não, encontrar brasileiros... Nenhum brasileiro pedalando. Nenhum brasileiro. A gente encontrou brasileiros que estavam viajando também, fazendo de carro, assim, ou de ônibus, né, ou de avião, tudo. Né? Aí quando dizia, vocês estão aqui, que bom, né, nós vamos de bicicleta. Sim. Aí eles ficavam assustados. Bem, o Alexandre Piccoli, parabéns pela aventura, acompanhe a viagem por fotos nas redes sociais. Obrigado, Alexandre, ao Cleberton. Ou seja, são pessoas que gostam de ciclismo e gostam de se aventurar também, né? Ou seja, às vezes tu até gosta, mas tu não tem a possibilidade ou tu ainda não parou para refletir. E é isso que eu queria falar contigo agora. Quando que tu parou, Edith, bom, eu vou andar de bicicleta, eu vou fazer algo diferente, porque tu iria continuar sendo, né, a pessoa que todo mundo te conhece, querida, simpática, né? Talvez aventureira, sem fazer essa viagem, mas essa viagem foi algo extremamente diferente. Por que tu escolheu isso? O que te fez escolher? Olha, eu acho que é uma coisa, eu não sei, assim, muito ao certo, porque é uma coisa que eu gosto, assim, e eu acho que eu não... É um objetivo de vida que eu gosto de conhecer lugares e eu adoro bicicleta. Eu acho que a bicicleta te permite conhecer de uma maneira diferente, né? Eu até acho que os humanos, a gente acaba levando uma vida muito sedentária, né? A gente era nômade, né? A gente andava e via coisas sempre, né? E hoje não, a gente acaba ficando muito sedentário e a bicicleta, e viajar de bicicleta é diferente também de você sentar no avião ou sentar no carro e ir, né, para o lugar. Então você vê todo o trajeto, você está todo dia em movimento, fazendo a sua viagem, você está se locomovendo, né? Eu acho que isso traz uma sensação, também um crescimento muito importante, físico e psicológico, eu acho. A Edith que foi, mesmo que voltou, não, muda várias coisas. Eu acho assim, que eu voltei com uma bagagem muito, muito maior, assim, com experiência, né, até para as próximas, assim, e com certeza, eu acho que deu para refletir muita coisa durante a viagem, assim, né? Isso é interessante de quem pedala, quem nada também, são esportes, na grande maioria solitários, é que tu tem muito tempo para meditar, né? Sim. Isso daí é incrível. Teve um dia, assim, que eu falo, não sei, parece que eu entrei em estado de meditação mesmo, que eu achei incrível, assim, que estava pedalando, parecia que só existia eu, a bicicleta, assim, e, sabe, isso foi muito incrível. E horas fazendo isso? E horas, assim, é um estado meditativo mesmo, eu acho. Sim. Você e o seu amigo, vocês conversavam muito ou não, na verdade, se focavam no trajeto? Às vezes a gente focava no trajeto só, cada um... No seu ritmo? Né? Nem sempre perto, às vezes mais distante? Mais distante, mas normalmente eu ia na frente, ele ia atrás, porque senão talvez ele é mais treinado, ele ia... Sim. E daí, então, ele acabava ficando atrás para não sair muito, né? Sim. Ter o desencontro, mas a gente às vezes conversava, né? Às vezes... Mas a maior parte do tempo, eu acho que a gente acaba não conversando tanto, né? Dependendo do trajeto, A gente para, lógico, a hora que vai fazer um lanche, né? Daí conversa. Tudo. O que vocês comiam durante o trajeto? De que vocês se alimentavam? A gente levou fruta, pão, nozes, algumas nozes. Chocolate? Chocolate nem tanto, sabia? É mesmo. O pessoal fala muito que quem chocolate pedala... que é bom, né? Carboidrato fácil, né? Sim, rico em energia, né? Exato. Na próxima vez, ó, uma dica. Né? Mas amendoim.
Amendoim bom, Levou, né? Uhum. Bem, tem mais algumas perguntas, mas tem fotos interessantes, Tá. que são muitas fotos que vocês tiraram. E isso tudo você postou no seu Facebook, né? Assim, eu não postei todas, eu acho que até que deve ter algumas que eu nem tenho no Face. É. Mas lá tem bastante foto. É. E o Pode. teu Face qual que é? Tá como Edith Esther. Edith Esther. Isso. Edith TH, né? EDITH, isso. Isso. E aí, Esther. E ali tem várias fotos. Nós Sim, vamos para um pode. intervalo comercial. Na volta vamos abrir já o bloco mostrando alguma dessas fotos que vocês tiraram, fotos lindíssimas. A gente volta daqui a pouco conversando com a Edith, ela que pedalou 1.200 quilômetros. É mais que de Lajeado, aqui no Rio Grande do Sul, indo até São Paulo. Ela foi de bicicleta. E antes tinha pedalado apenas 100 quilômetros. E vê essa guerreira, está nos contando essa história, volta daqui a pouco. Vai continuar essa conversa aqui no programa Check-in. Voltamos com o programa Check-in, entrevistando Edith. Edith que viajou de bicicleta e está nos contando essa história aqui. Antes da gente conversar um pouco mais, tendo algumas dúvidas, vamos ver algumas fotos em que você tirou na Patagônia. E tem essa aqui, por exemplo, linda essa foto, né? Sim. Lá, então, assim, é um cenário, tem trechos que não tem vegetação nenhuma. Esse era um trecho que tinha pouquíssima vegetação, assim, em vegetação mais campestre. Depois, chegando mais perto do destino final, que era o Ushuaia, a vegetação muda bastante. Então, daí a gente tem mais florestas, eu acho que até... Aqui, isso daí, ó, a situação da barraca, era assim, né? Acordava, assim... Animada, pronta pra viagem. Animada, o sol, né, já a mil, porque... Clareia cedo, Clareia cedo, anoitece tarde. Que hora clareia? Pouquíssimo tempo de sol, né? de escuridão. Escuridão. Pouquíssimo tempo. Então já acordava e já estava o sol, assim. Aqui as placas avisando dos guanacos, que tem bastante. Sim, bastante. No começo a gente parava para tirar foto toda hora, depois... Aí vai se acostumando. Olha lá eles, né? Olha essa água muito bonita. Lindo, né? Esse local é lindo, né? Muito lindo esses rios. E lá a água normalmente tem essa coloração. É um azul, assim. Isso daí é a geleira, o Perito Moreno. Perito Moreno. Lindíssimo, que eu falava, lindíssimo, assim, uma das... Aqui é uma parte do gelo que tá desmoronando, que é o espetáculo que o pessoal vai ver, né? Sim. Esse desbarrancamento do gelo, né? Quando a gente foi, não tinha. Ali tem uma ponte de gelo que, eventualmente, a cada 5... Não tem um período certo. Ela segura, ela barra ali o rio argentino, forma uma represa e depois o rio pressiona e desmorona tudo, assim. Então o pessoal também vai lá para ver esperar isso. Isso aqui também, né? Olha. Sim. Só pode ver quem está lá, né? Essa é a bicicleta, equipamento, né? Que as pessoas pediam esse é o cerca de 30 quilos. No máximo, assim, também. A gente não levou muita coisa pesada, assim. Então, essas florzinhas, aí essa época é muito legal de ir, tem muita flor, assim. Então, essa parte da estrada, até coloquei essa florzinha aí, porque era perfumada, assim. A gente passava o cheiro de flor, assim. Incrível. Olha o céu, né? O que é esse céu? Lindíssimo, né? Sim. Muita flor, olha as imagens. Essa daí é a estrada de Rúpio, é assim, ó. Mas esse aqui não é a estrada principal para ir para... Alguns trechos a gente pega... É assim mesmo? É assim, Alguns trechos também no Chile a gente pegou que eles estavam asfaltando, inclusive. Assim o asfalto, né? Assim o asfalto. E o asfalto lá é bom, viu? Muito bom. É bom o asfalto. Não tem pedágio? Ou tem? Não. Não tem pedágio. Não tem pedágio. Não passamos por nenhum. Aqui tem a fronteira? Aí é no Chile. Então, lá como que faz? A gente passa pela Argentina, passa um trecho pelo Chile e depois volta para a Argentina, né? No extremo sul, né? No extremo sul, que daí faz parte da Argentina. E aí o Ushuaia? Aí era o destino final, o Ushuaia. As bicicletas estavam lá tava num hostel lá em cima, e várias escadas, a gente estava cansado, nem quis descer elas. Tadinhos, ficaram lá. Mas o importante é que vocês chegaram, né? Aí os guanacos. Muitos, né? Vocês comeram carne de guanaco, não? Lá eles comem muito, né? Comem muito. Eles chamam de camelo da Patagônia. Isso aí. A gente é vegetariano, então... Aqui vocês, a estrada é do lado de lá. Isso, a estrada está do lado direito ali das barracas, né?
Então a gente tentou colocar ali embaixo para quem passasse na estrada não visse, mas apesar que não está tão bem escondido, né? E do lado de cá tem um rio, que daí a gente parou aqui porque estava perto da água, né? Era bom. E seguro, sentir o seguro em todos os momentos. Sim. Tirando o medo da puma. Bem. O resto tá tudo muito calmo, né? E aqui era um trecho aí, já era mais perto de Ushuaia, daí já dá para ver que mudou bastante o cenário, né? Daí a gente tem essas florestas que é de um gênero que chama notofagos, que todas as árvores são do mesmo gênero. É diferente do que a gente vai aqui. Aqui a gente vê várias espécies de árvores, lá principalmente são 3. É umas florestas sempre verdes, parecidas, que eles falam, sim. Elas sempre estão verdes, né? E são árvores de 3 espécies só, então é bem diferente. Bom, linda as tuas fotos, as pessoas podem entrar no teu Facebook e ver mais. A claro. Bruna Thomas, Edith Ster, sempre inspiradora, diz ela. Conhece não, Edith? Sim, querido. Bom, os lugares que tu passou, qual que mais te chamou a atenção, que mais tu gostou? Ai, que essa é uma pergunta muito difícil. É mesmo, são tantos, né, que a gente viu. Muito difícil essa pergunta, assim. Mas eu acho que um lugar que eu gostei bastante foi bem no início da viagem ao Chaltén, né, que é um lugar assim meio mágico, assim, parece que está fora do mundo, assim, né? Fora da nossa realidade. Fora da realidade, assim, é uma cidadezinha pequenininha lá no meio, assim. Eu acho que foi um lugar bem especial, mas tudo é muito diferente, né, do que a gente está acostumado. As construções, as pessoas são diferentes, né? Diferentes em que sentido? Sim, eu acho o pessoal do Brasil muito mais aberto, né? Todo mundo acha isso e não é à toa, eu acho, né? Mas são bem bacanas, mas assim, eu senti que as pessoas que não eram, assim, por exemplo, não eram os argentinos, não eram os chilenos, eram muito mais prestativos em auxiliar com alguma coisa do que os próprios argentinos e chilenos, assim, né? Ou seja, os europeus ou quem está passando por aí, é isso? Normalmente. E lá tem muita gente que vai morar europeu que acaba ficando lá. A gente encontrou uma croata que estava lá, ela estava viajando de moto e resolveu ficar lá. E estava lá, daí morando. Ficou lá. Você não faria isso, não? No momento não, mas dá vontade, né? Dá vontade, sim. É um lugar muito diferente. Sim. Seguro, né? Uhum. Ainda tem turismo, né? Vive de turismo muito bem, né? Vive de turismo. Uhum. E uma cidade que me surpreendeu foi o Ushuaia. Eu imaginava que era uma cidade bem menor e bem mais parecido com El Chaltén. Mas não, é uma cidade já bem grande, assim, né? E tem maior do que eu imaginava, assim, né? Bem estruturada. É bem estruturada. Mas eu achei que ela fosse mais, assim, voltada para o turismo mesmo. Mas não, né? Até descobrir que isso eu nem sabia antes de ir, que lá era uma... Hoje tem museus lá, que lá começou a população ir porque era uma colônia prisional, né? Toda essa história, assim, né? Bem bacana. E aí os presos que estavam lá, alguns fugiram, né? Ou alguns foram colocados em liberdade, era tão distante de tudo, que acabaram morando próximo, né? Manda lá pro fim do mundo, né? Fim do mundo, né? E é o fim do mundo mesmo, não? O que você diz sobre isso? Então, não é o fim do mundo, né? É o fim da pontinha da América do Sul, né? Embaixo tem Antártica, embaixo, né? Vamos falar embaixo. Não existe embaixo, né? Mas é bem bacana. E tem ainda, os chilenos ainda discutem, né? Que lá não é o fim do mundo. Os chilenos e argentinos, né? Sempre discutindo os territórios deles, né? Porque tem uma cidade militar, né, chilena, que fica mais para baixo, mas é militar, não é uma cidade com população, né? Então eles ficam discutindo. Não, é lá. Que é a última cidade... Que é a última cidade mais ao sul, mais austral, né? Mas o Ushuaia que seria essa do Chile, que é militar, mas na verdade é uma base militar, não é uma cidade. Então, sim, e aí continua sendo Ushuaia. Sim. Bem, muitas histórias, né? Você provavelmente deve ter pensado, depois dessa, que você não esperava essa repercussão toda, né? Voltou ao Brasil, rádio, TV, jornal te procurando, né? Sim, eu fiquei bem surpresa. Assim. Não foi essa a ideia inicial. A ideia inicial foi você se achar e fazer algo que você gostasse. Exatamente. Eu fiquei assim, achei bem curioso, assim, né? Como isso foi crescendo, assim, né? Todo mundo chamou atenção. Bem imaginável. A Edith tem uma outra ideia, uma outra viagem em mente, não? Sim.
A próxima viagem que eu quero fazer de bike maior, assim, é na América Central, passar pela Guatemala. Lá também tem uns cenários muito bonitos, vulcões, também bem interessantes para ver. Ou seja, vai extremo, né? De um frio vai para calor, né? Né, não. Lá é quente. Lá é quente e úmido. É. E aí, mas você pretende, claro, ir de avião, porque não tem férias que dê conta de tudo exato. isso, né? A gente tem que realizar esses sonhos nossos dentro do possível, né? Então, dentro das férias. Então, a gente fica limitado a isso. Edith, aqueles que estão nos acompanhando, vendo agora, até depois com o programa também reproduzido, né? E fica na internet salvo, né? As pessoas que estão assistindo, que dica você daria? Que pensem em fazer algo diferente. Faça. Talvez não precise ir tão longe, né? Não precisa ir tão longe. Assim, faça, sabe? A gente tem que dar o passo de começar a fazer. Lógico que tem que planejar, né? Tem que ter o planejamento. Mas eu acho que é importante a gente fazer o que a gente quer, né? Porque senão a gente vai deixando sempre para depois e depois não dá para fazer. Acaba virando... Hoje a tua idade qual é? Eu tenho 27. 27 anos, ou seja, ainda dá para fazer muita coisa, mas se esperar muito, daqui a pouco, né, tem filhos e aí fica mais difícil, né? Ou seja, mesmo aqueles que têm filhos... Dá para... eu conheço pais e filhos que viajaram. E leva também. Bom, mas a dificuldade vai aumentar, com certeza. Mas aí volta, vai ter que dar muita entrevista, né? Aí vai ser assim, pai, filho, ou mãe e filho, né? Viajaram para a Patagônia, né? Ou seja, também chama atenção alguém que desbrava. Claro, com muita segurança, né? Sim. Você não foi aventurar, né? Você planejou e foi com segurança. É o que nós estamos recomendando. Claro, não vá fazendo nada também, né? Na loucura, assim, tem que saber para onde você está indo, que lugar que é, se pode ir mesmo dessa forma, né? Sim. Tem que ter todo um planejamento, assim. Edith, muito obrigado pelo teu programa, por ter vindo aqui ao programa Check-in, nos relatado toda a história, fotos lindíssimas e realmente nos motiva a não ficar parados, a caminhar, andar de bicicleta, ou seja, sair do comodismo. Exato. Bom, muito obrigada pelo convite também, fico feliz em estar aqui falando. Essa é a nossa entrevistada de hoje, Edith Esther Zago de Mello. Ela que antes não tinha viajado e viajou em 11 dias, 1.200 quilômetros. E agora contou toda a história para nós. Você pode assistir pelo Facebook da TV Univates. A gente se encontra na semana que vem.